Olá, viajante! Vamos dar o próximo passo na nossa jornada? Hoje nós vamos falar das 3 fases do servir. Teve uma época em que eu estava atendendo bastante como terapeuta, dando cursos, e eu tinha algumas mentoradas que eu ajudava a construir o negócio. Isso estava crescendo, essas pessoas estavam tendo resultado, e dentro de mim tinha uma dúvida: será que eu abro isso para mais pessoas? Porque até então eu não estava posicionada, ou seja, as pessoas não me viam como uma mentora de negócios. Eu era vista como uma terapeuta, e eu também me via dessa forma. E esse conflito, ele foi crescendo. E a pergunta é: será que cabe mais? E naquele momento, eu sentei comigo mesma, eu conversei ali no profundo, ali com a minha espiritualidade, eu trouxe um direcionamento, que eu seja útil. E naquele momento eu ouvi, chegou a hora de ser útil, de ajudar essas mulheres a crescerem os seus negócios. E eu digo que na hora que eu recebi essa orientação, não foi uma coisa muito legal, não. A terapeuta interna não gostou. Mas sabe quando aquilo tinha chegado como algo maior, como algo que chegava não só como um desejo, como uma vontade, mas aquela orientação em que mostra que a gente está trabalhando por algo maior, que a gente não está trabalhando só pela gente, sabe? Vocês já devem ter sentido isso. E eu decidi, eu falei, ok, vamos mentorar terapeutas profissionais de desenvolvimento humano a crescerem seus negócios. E foi então que eu decidi servir, sendo útil com o conhecimento que eu já tinha, com a expertise que eu já tinha. Nessa fase do servir, eu coloquei a minha experiência a serviço, sendo útil. Claro, eu também estava trilhando a jornada de desenvolvimento de negócio, ainda estou ainda existem muitas fases de amadurecimento do meu negócio. Mas naquele momento, o meu servir era terapeutas que não fazem ideia de como construir o negócio, poderem espalhar o seu servir para o mundo. Então, nessa primeira fase do servir, olhei para a minha vida e eu pude, então, com a minha experiência, ajudar outras pessoas. Essa é a primeira fase do servir, colocar a minha vida em utilidade. Quando eu comecei a trabalhar dessa forma, o que que aconteceu? A minha mente estruturou um método, a minha mente determinou aulas, passos e processos. E quando eu comecei a executar isso, a comunicar isso, a expressar isso, me expressava cada vez mais. Eu deixava o meu ser vir de forma mais completa. Ou seja, eu não estava estruturando só algo mental. Eu estava sendo um canal de transbordar a vida que eu tinha percorrido, a vida que eu vivi, que eu trilhei. Segundo ponto do servir, deixar a vida vir através de mim, no exercício. Isso só acontece no exercício, é algo que é até difícil de falar, mas eu tenho certeza que se você já executou, já se colocou em utilidade, nesse momento da execução, você sentiu uma expansão. É como se aquela vida ela vivesse novamente e você espalhasse as sementes. No terceiro estágio, quanto mais vida eu transbordava, é como se através de mim não viesse só a minha vida, mas outros conhecimentos que não faziam parte de mim e que eles simplesmente chegavam para aquela pessoa, para aquele momento, e eu também aprendia, eu também recebia algo, porque eu estava a serviço, eu estava ali como um canal, eu estava deixando outros seres virem, outros conhecimentos
A minha frequência, ela estava tão alta que eu conseguia me conectar com outras egrégoras de ajuda e naturalmente o transbordar, ele começou a ser além de mim mesma. Eu sei que esse tema é profundo, tá? Esse podcast está nas profundezas. Não tem nada sobre estrutura de empresa. Eu estou falando desse lugar onde você está na sua presença de alma. E tudo começa com uma decisão de ser útil, de olhar para sua estrada e falar: nossa, foi punk isso que eu passei. Foi difícil. E agora eu posso ajudar essas pessoas. Tem um detalhe aí que muita gente confunde. É muito comum a gente querer ensinar aquilo que a gente está aprendendo. Não tem nada de errado com isso. Só que nesse lugar existe um ganho secundário. Vou te dar um exemplo. Em que parte que eu ensinava elas? Eu ensinava elas na parte de estruturação de produtos, posicionamento, vendas. Mas naquele momento eu estava aprendendo gestão, estava me especializando em gestão. Então, se naquele momento eu resolvesse ensinar gestão, eu não ia ter a força de ter passado por uma travessia. Eu já tinha passado por travessias de entender posicionamentos, de criar produtos, de fazer lançamento. Aquilo já estava nas minhas células. Aquilo era como o óculos na cara, sabe? Que você faz sem perceber. Esse detalhe que é importante. Vou trazer aqui um exercício para você. Dá uma olhada na sua trajetória de vida. Veja quais foram os pontos de virada, que acontecimentos você passou e que foram fundamentais para você superar algo e que hoje você só está aqui por causa disso. Isso vai te mostrar em que pontos você pode ser útil. Muito bem? Uau! Viajamos para profundezas hoje. Eu quero ouvir de você o quanto essa jornada foi maluca. Escreve aqui qual foi o insight de hoje, aquele ponto que explodiu a sua cabeça, para a gente continuar para a próxima fase. Um abraço, até o próximo.